Olá, meu nome é Marlena Chambule, eu sou uma executiva de recursos humanos, sou também mentora de carreira e de desenvolvimento pessoal. Estou aqui mais uma vez com a minha amiga e parceira Daiane neste podcast. Deixa-me só vos lembrar que eu trabalho essencialmente com jovens, preparando-os para terem uma carreira muito bem sucedida. Daiane, como é que estás? Tô bem, você? Tô Tudo bem? ótima, tô super bem. Que bom. Espero que você em casa também esteja bem. Você já me conhece, eu sou Daiane Loureiro, também sou uma executiva de recursos humanos e meu foco principal de trabalho é desenvolvimento de liderança, com especial paixão por liderança feminina. E bem-vindos a mais um episódio desse, que é o nosso podcast, e é o maior podcast de desenvolvimento pessoal de Moçambique. Sem dúvidas. E esse é o nosso episódio de número 27. Nesse episódio, a gente está falando sobre este livro, que é um clássico, né? Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E nós vamos aqui dividir, como sempre, este livro em 3 episódios, né? Quem já nos acompanha há muito tempo sabe que a gente tem essa prática, né, amiga? Sim. De dividir um pouco para a gente conseguir se debruçar mais sobre os conteúdos e isso ficar mais fácil para quem tá lá em casa, né? Mas, se calhar, antes de entrar no livro, a gente tem alguns recados importantes para dar, né? Exatamente. Eu vou começar, então, por falar sobre a nossa parceria com a Casa do Leitor, que é uma livraria que tem livros à venda de diversos tipos. Tem estes tipos de livros, best-sellers, vários livros de desenvolvimento pessoal, entre outros. E na parceria que eles têm conosco, eles estão a fazer descontos para todos os nossos ouvintes. Então, é só entrar em contato com a Casa do Leitor. Nós vamos deixar aqui a passar um código para vocês poderem apresentar e terem acesso, como se fosse um cupom, para vocês poderem apresentar e terem acesso aos descontos que a Casa do Leitor está a dar. Interessante, porque muitas pessoas perguntam, onde eu adquiro esse livro? Como posso ter acesso? Exatamente. Então, já está aí a dica, Casa do Leitor com desconto, né? Exatamente. E o outro recado que temos é que, como vocês sabem, a gente está planejando algumas gravações de episódio ao vivo, né, com participação de público. Então, se você tem interesse em participar aqui ao vivo conosco da gravação, reage no YouTube, tá bom? Segue o nosso canal no YouTube e reaja a esse vídeo escrevendo, quero participar ao vivo. Nós já temos uma lista compilada e em breve a gente vai começar já a dividir quem vai nos acompanhar em que episódio, né? Então, reaja aqui para que a gente possa, então, planificar e fazer contato contigo em breve. Ok, exatamente. Não se esqueçam de seguir o nosso canal. Nós acreditamos que se vocês estão aí desse lado a nos assistir, é porque vocês se importam com o vosso desenvolvimento pessoal. Então, nós temos aqui muito conteúdo de desenvolvimento pessoal. Nós vamos trazendo a cada episódio um livro ou parte de um livro para ajudar o teu processo de transformação, para, acima de tudo, tu seres uma pessoa melhor. Então, não se esqueça de se subscrever aqui no canal e deixar ali o sininho a tocar para todas as vezes que nós tivermos um novo episódio, tu poderes receber esse lembrete do próprio YouTube. Perfeito. Então vamos ao livro. Vamos ao livro. Quer começar dando aquele resumo inicial? E eu faço sim aquele resumo inicial. A Daiane muito bem já disse, nós hoje trazemos aqui o livro do Dale Carnegie, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro que mudou ali a nossa vida, a nossa abordagem profissional. Esse é daqueles livros que eu costumo dizer um livro obrigatório, um livro muito vendido. Esse é um livro que tem mais de 50 milhões de cópias. É um livro também que já foi traduzido para vários idiomas. A sua primeira edição foi escrita em 1936, então não é um livro recente, mas como é um livro que fala sobre as relações humanas, fala sobre as relações interpessoais, é um livro que ainda hoje é muito vendido e vão se escrevendo novas edições, pequenas correções, mas o conteúdo essencial do livro continua lá. Então é um livro que vale a pena postar. Quando nós falamos sobre o volume do livro, que nós também gostamos muito de falar sobre isso, este livro tem a edição que eu estive aqui a ler mais recente, 275 páginas. E é um dos livros mais poderosos sobre relações humanas, como eu já tinha dito. Eu já li esse livro há muitos anos. Sim, a primeira vez que li o livro, tu também já tínhamos falado sobre isso. Eu estava até vendo, porque eu também tinha nota de que já foram mais de 50 milhões de cópias vendidas. Mas no meu, eu li no Kindle, né? Sim. Já há muito tempo. Sim. E aqui ainda a capa dizia mais de 16 milhões. Você então, pra ver como eu li há tanto tempo. Exatamente. Porque depois disso, tantos outros milhões foram vendidos. E este que eu tenho aqui diz mais de 15 milhões. Mas eu, quando fui pesquisar,
já tem mais de 50 milhões. Eu também encontrei isso. Já tem mais de 50 milhões. Então, à medida que o tempo passa, o livro vai sendo vendido, e vendido dos livros que esgotam muito rapidamente nas prateleiras ainda. E sabe, outra nota de curiosidade, né, que eu tomei sobre o livro e o autor, é que o Dale escreveu esse livro, ele tinha 48 anos. Sim. Então é muito interessante. Ele já tinha outras obras, né, talvez que não tenham tido tanto sucesso quanto este, mas o livro que ele disparou, né, e que fez ele ganhar a notoriedade que ele ganhou, ele tinha 48 anos. Sim. Então me faz pensar que, por mais clichê que isso pareça, nunca é tarde. Não. Uma pessoa já, né, metade, né, de um centenário, né, 50 anos de vida quase, estava ali lançando um livro, foi o sucesso que foi, e até hoje impacta tantas vidas, né? Então é muito interessante pra gente pensar que se a gente tem um sonho e tem um contributo a fazer, nunca é tarde pra investir nisso, nunca é tarde, nunca é tarde. É. Queres fazer a introdução? E se calhar trazer aqui alguns aspectos sobre o livro? Quero falar um pouco sobre o que leva o Dale a escrever esse livro, né? Porque ele veio de uma família muito humilde, né? Eles tinham uma farma, então ele era o responsável por cuidar dos animais, ele não era bom com pessoas, né? Ele, mesmo na escola e tudo, ele não era uma pessoa que tinha muitos amigos, e ele costumava dizer que ele se comunicava bem com os animais e não com pessoas, né? Mas depois, por conta de toda a dificuldade financeira mesmo que a família passava, ele teve que sair da farma dos pais, e ele conseguiu um trabalho em que ele andava de comboio, né, para a cidade dele, para fora, enfim, protegendo e levando cargas. E depois ele acabou com isso virando um comerciante, porque precisava de dinheiro, a oportunidade estava ali. Então, em cada paragem do comboio, ele levantava encomendas, pedido das pessoas, né, e no destino final do comboio ele comprava, e na volta ele ia vendendo, né, devolvendo a encomenda e recebendo dinheiro. E foi assim que ele foi se sustentando. E assim que ele foi também ganhando essa habilidade de lidar e interagir com pessoas, né? Então isso é muito interessante, e ele diz que ele percebe que a habilidade de falar bem lhe ajudou e ajuda qualquer um a se comunicar e convencer as pessoas a aderirem àquilo que a gente quer. Então no caso dele, né, começou como vendedor, e ele depois abriu uma escola para comerciantes, né, e dizia, ok, vocês querem convencer as pessoas a adquirirem o produto que você está vendendo? Então vocês precisam saber falar com pessoas, transformar essas pessoas em vossos amigos, e aí as pessoas vão comprar, né? E depois disso ele acabou virando realmente um grande professor, depois escritor. E a outra curiosidade do livro é que ele, nessas aulas que ele dava, ele começava a sentir dificuldade de ter mesmo conteúdo de outros livros, artigos, etc., sobre esse assunto de falar com pessoas, influenciar pessoas, né? Então ele depois contratou alguém que ficou anos, mais de 15 anos, fazendo revisão bibliográfica de vários livros sobre o assunto, para que ele então consolidasse tudo num livro só. Porque as aulas dele eram recortadas de vários outros autores, né? Então, eu acho bem interessante, e uma coisa que ele diz, que para mim fecha essa parte de introdução, é que ele percebeu que os adultos, eles têm preocupação, sim, com o assunto de desenvolvimento pessoal, psicologia e etc., mas na medida em que eles possam pegar esses conteúdos e aplicar imediatamente nas suas vidas pessoais, nos relacionamentos que têm, nos seus negócios e, enfim, em dinheiro, né? E transformar isso em saúde financeira. Então, eu acho que é um pouco do que a gente tenta fazer aqui nesse podcast também, né? Trazer de uma forma prática que as pessoas possam implementar imediatamente, independente do que fazem, se são estudantes, se são executivos, se são profissionais, mas que possam executar nas suas vidas, né, os conteúdos que a gente traz aqui, para que vejam imediatamente uma melhoria. Exatamente. Então, acho muito interessante. Neste livro que eu estava aqui a ler, tem uma nota na capa, na parte traseira, que vem assim: mudou a minha vida. E essa é uma frase do Warren Buffett sobre esse livro. Então, pense no Warren Buffett, se calhar vocês conhecem, senão vocês podem investigar um pouco. Ele é um filantropo multimilionário, uma pessoa que é altamente conhecida por todo o seu negócio, toda a sua ação e todo o seu investimento em bolsa de valores. Já escreveu livros sobre isso e é uma pessoa, como eu disse, muito conhecida. Leu esse livro e deixou essa frase, não é? Mudou a minha vida. Então, assim, extremamente importante nós percebermos isso. Os livros e as aulas todos que o Dale dá em torno disso vem mudando a vida das pessoas ao longo dos anos. Muito bom. E, de repente, só antes de entrar mesmo na parte 1 do livro,
no capítulo introdutório, o Dale dá umas dicas de como tirar maior proveito do livro. Sim. Então, acho que é interessante a gente falar também, ainda que seja apenas no podcast, a gente sabe que alguns de vocês depois vão adquirir o livro e vão ler o livro na totalidade. Mas alguns usam mesmo o conteúdo que apreendem daqui. Então, eu acho são algumas dicas, né? São 6 dicas que eu acho que vale a pena a gente dizer. A primeira, para tirar o melhor proveito deste livro, é ter um vigoroso desejo de aprender. Não é ler porque quer ler, mas ler porque realmente arde dentro de si uma vontade de aprender e conhecer mais, né? Segundo, ler atentamente o livro. Ler com atenção. Terceiro, meditar, refletir nas práticas aqui presentes. Então, é ler e pensar e tentar fazer os seus links, ver onde é que você pode aplicar o conteúdo, né? Quarto, depois de ler esse livro ou de ouvir esse podcast, é necessário voltar, né? Repetir, rever alguns trechos daqueles pontos que mais te chamaram a atenção, os conteúdos-chave. Porque às vezes é necessário repetir para aquilo poder fixar bem na mente. Depois, o quinto, colocar em prática imediatamente, em todas as oportunidades que tiver. Que não seja apenas um livro que vai ficar ali com algumas coisinhas que pairam a sua mente, mas que você coloca em prática. E o último é que use este livro, os conhecimentos desse livro, como um manual para toda e qualquer relação humana que tiver. Tenta aplicar em toda relação. É no trabalho, é em casa, é na comunidade. Tenta aplicar, porque quanto mais você aplica, mais músculo ganha nesse sentido, né? E se torna uma pessoa que melhor interage com outras. Exatamente. Esse é daqueles livros, Daiane, que tal como nós fazemos com todos os outros, nós apontamos os aprendizados e podemos sempre lá voltar. Né? O próprio autor também recomenda isso. E esse é daqueles livros, porque nós lidamos com pessoas todos os dias, a todo momento. Então, acima de tudo, também não deixem de apontar os principais aprendizados, porque vocês vão precisar voltar lá. Porque na nossa rotina, até enquanto seres humanos, nós não conseguimos reter tudo, gravar tudo, e depois de ler 275 páginas, um ano depois, nos lembrarmos das 275 páginas. Mesmo destes 3 episódios, vocês não vão se lembrar de tudo. Então, apontem também para poder voltar no conteúdo. Se calhar vamos falar sobre como é que nós vamos dividir, o que é que nós vamos falar aqui neste primeiro episódio, porque serão 3 né, deste livro. Pronto. Neste primeiro episódio, nós vamos mesmo falar dessa parte introdutória que já falamos, e nós também vamos falar sobre a primeira parte do livro, que é técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a segunda parte do livro, que é 6 maneiras de fazer com que as pessoas gostem de si. E no último episódio, nós vamos falar sobre a terceira parte do livro, que é como conquistar pessoas para a sua forma de pensar. E depois faremos umas considerações finais e também alguns highlights sobre a quarta e última parte do livro, até porque este livro ele é dividido em 4 partes, sendo que nosso principal foco será aqui até nas 3 primeiras partes, porque a última parte é sobre um tema que nós já também temos vindo aqui a falar muito, e vocês vão perceber isso no terceiro episódio, que nós vamos estar aqui a falar sobre esse livro. Ok, então dizer se calhar que para cada parte do livro, o autor desenvolve o livro através de princípios, né? Então, nessa primeira parte, já entrando mesmo aqui no conteúdo do livro, como a Marlena disse, que são técnicas fundamentais para lidar com as pessoas, o autor traz 3 técnicas, 3 princípios fundamentais, né? E aí eu vou listar quais são os princípios e depois a gente vai falando deles, né? Só para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Então, dentro do que diz respeito a como lidar com pessoas, o autor diz, primeiro, nunca critique, condene ou reclame. Segundo, demonstre sua apreciação pelas pessoas. E terceiro, desperte um forte desejo na outra pessoa. Né? São os 3 principais para que a gente consiga lidar com as pessoas. Sim. E aí vamos agora mergulhar nesses 3. Exatamente. Né? Quer começar? Eu posso começar, sim, sobre este primeiro princípio. Nunca critique, condene ou reclame. Por que o autor traz este princípio como uma técnica fundamental para lidar com as pessoas? É que um dos principais fundamentos da natureza humana é que as pessoas querem se sentir importantes. Né? Então, se as pessoas querem se sentir importantes, as pessoas têm sempre muita
as pessoas têm sempre aquela sensação de que a crítica é um ataque direto àquilo que elas pensam, a forma como elas estão a posicionar. Então, a crítica por si não é algo que resolve problemas. Quando você pensa, olha, eu vou lá e eu vou criticar a pessoa por ter feito uma coisa errada, o que a pessoa faz em primeira instância? É querer se defender. Então, em vez da pessoa parar para processar tudo que você lhe apresenta como argumentos, a pessoa está a pensar nos argumentos que vai usar para contrapor o fato de você lhe estar a criticar. Então, nós tiramos muito mais benefícios em elogiar as pessoas e trazer as pessoas para perto de nós do que em criticar as pessoas. Eu aqui até vou vos falar sobre um exemplo que o próprio autor traz no livro, que é o exemplo de um piloto famoso que foi fazer um voo, daqueles voos de show aéreo mesmo, e ele percebeu que os seus 2 motores do avião tinham parado. Então, ele conseguiu, porque ele era mesmo muito bom, conseguiu ali fazer uma manobra, aterrar, salvar a vida dele e a vida de 3 outros tripulantes que estavam ali com ele no avião, 3 outros passageiros. E depois ele foi ter com o mecânico que cuidou do seu avião, porque já tinha sido percebido ali que, afinal de contas, o mecânico tinha usado um combustível errado para aquele avião, não tinha usado o tipo de combustível que era adequado para aquele avião em particular. O mecânico, cheio de medo, nervoso, à espera que o piloto chegasse lá e zangasse, gritasse, que é o que a maior parte das pessoas faz, ou seja, as pessoas chegam, criticam, as pessoas chegam, condenam, as pessoas até demitir exatamente, reclamam, reprimem, podiam até demitir o mecânico. Mas ele, ao contrário, não. Chegou lá, não zangou, não fez nada disso, falou, obviamente, conversou e tentou entender, mas depois ele disse, olha, até para eu ter a certeza que você não vai errar de novo, eu vou te deixar abastecer o meu próximo avião. Então, pensem nessa mensagem, pensem no poder dessa pessoa. Como a pessoa não foi acolhida com críticas, com mensagens que o condenassem, com mensagens que o agredissem, com reclamações, a pessoa foi acolhida com um voto de confiança, claramente você explora muito mais o potencial dessa pessoa e a pessoa sente-se, primeiro, grata, mais feliz, mais engajada, mais motivada e com certeza não havia de falhar no segundo avião. Até o autor conta no livro que quando o piloto chega, aquele mecânico já estava chorando. Sim. Porque ele já tinha percebido que tinha feito, tinha danificado um avião que era caríssimo. Sim. E colocou em risco a vida do piloto e da tripulação. Então, ele já estava se culpando. Sim. Né? Chegar a outra pessoa, lhe culpar ainda mais, né? Aumentar esse peso, não ia resolver o assunto. Sim. Né? Agora, uma coisa que eu penso que é importante a gente deixar claro, não é que a gente não deva dar feedback para as pessoas, dizer o que elas precisam melhorar, mas é a forma como, né? E mais do que isso, quando a gente critica, no sentido de dar um feedback, uma opinião para melhoria da pessoa, é importante a gente dar exemplos claros do que aconteceu, o que a pessoa fez, e se calhar até sugestão do que ela pode fazer diferente, tá? Ao longo aqui do livro, você vai ver que o autor fala um pouco também de opinião boa e opinião que te pedem, né? Porque isso aqui, tudo que o autor traz no livro é muito tênue, né? Eu tenho minhas críticas, a Marlena sabe, mas a gente tem que ler e entender tudo que ele fala aqui com uma visão muito crítica, para não entender que é simplesmente do jeito que está, aplicar. Sim. Porque se a gente fala não critique, significa que a gente nunca pode dar um toque na pessoa se ela fez alguma coisa errada. Não é isso. Mas é ver a forma como a gente faz isso, né? Esse exemplo do piloto eu acho que é muito bom, porque ele criticar serviria de quê? Se a própria pessoa já tinha entendido o erro, já tinha se criticado, já estava se culpando, percebem? Então, quando a gente vai criticar alguém, a gente tem que pensar, por que eu quero fazer isso? Simplesmente porque eu quero colocar pra fora a minha raiva, a minha frustração, eu quero que o outro se sinta mal, ou realmente porque eu preciso contribuir de alguma forma para aquela pessoa entender que cometeu um erro e fazer diferente da próxima vez, né? Então, nesse caso, ele percebeu que o mecânico ele já tinha percebido o erro. Sim. Ele já estava comprometido a fazer diferente. Então, não fazia sentido criticar. Então, é importante ver isso e a forma como a gente fala, né, com as pessoas. O autor fala, ele usa uma expressão que eu achei muito interessante. Ele fala, a crítica é como um pombo que sempre volta ao pombal. Sim. E eu parei para refletir, o que ele quer dizer com isso, né? E quer dizer que, de alguma forma,
a crítica que você joga, assim, sem responsabilidade sobre o outro, é algo que depois volta pra você. Né? Ou porque a pessoa se sentiu ofendida e vai cortar relações com você, ou porque era um trabalhador seu e ficou frustrado, aquilo ali não vai aumentar a performance ou o engajamento dele, ou porque não, dizer que a pessoa depois vai ficar tão frustrada que vai querer revidar contra você, ou a pessoa vai querer se defender e vão ficar no bate-boca. Então tem que ter muita atenção à crítica. Eu acho que a questão aqui é atenção à forma como você critica, né? Atenção ao momento, ao ambiente. Isso é muito importante falar também, né? Porque se você vai criticar alguém, ou dar feedback, deixa eu usar outro termo, né? Se você vai dar um feedback pra alguém, tem que ser em privado. Não é na frente de todo mundo pra ofender aquela pessoa, né? E não é sobre uma coisa que a pessoa não pode fazer nada contra aquilo. Sim. As pessoas falam muito, nunca dê feedback, nunca critique a aparência de alguém, por exemplo. O que muda você dizer que a pessoa tem um cabelo assim ou assado? Se é uma coisa que é dela, ela não vai mudar. Feedback tem que ser sobre o comportamento. É comportamento. Não é sobre escolhas, sobre gostos da outra pessoa. Tem que ser sobre o comportamento. Eu lembro que a gente esteve aqui com a Yanina, né? Sim. E ela falou disso, assim. Uma moça que tá, às vezes, um pouquinho acima do peso, quer usar um vestido, achou linda no vestido, foi trabalhar com o vestido. Ela sozinha em casa se olhou no espelho e viu, a barriguinha tá aparecendo um pouquinho mais. Mas gostei mesmo assim, tô me achando linda, vou assim. Por que alguém vai falar pra ela, esse vestido tá apertado? Sim. Ela tem espelho, ela viu, mas ela tá se achando bonita. Exatamente. Você dizer que a barriguinha dela tá acima, vai mudar em quê? Né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Saber o tom de como fazer a crítica pras pessoas. Exatamente. Até porque o autor aqui também fala sobre um experimento que foi realizado pelo Skinner. Fez um experimento em animais e percebeu que os animais aprendiam mais rápido e retiam melhor o conhecimento quando eles eram elogiados, quando eles eram reconhecidos e não quando eles eram reprimidos. E com o ser humano não é diferente. Se você vai para reprimir, se você vai para criticar, e é como a Daiane disse, tem que saber como vai criticar. Se você vai criticar da pior forma, você não tira o melhor da pessoa naquele exercício de crítica. Se você vai chamar a pessoa simplesmente para condenar, você não tira o melhor da pessoa. E isso é uma coisa que nós falamos muito aqui sobre feedback. Feedback tem que ser uma coisa factual. Você não pode julgar, não pode condenar. Tem que falar do que aconteceu, a situação factual, sem ter o juízo de valor. E depois, com base naquilo, você diz o que é que você não gostou, obviamente, qual o impacto aquilo teve em ti, qual o impacto vai ter no negócio, seja qual for a situação. Mas tem que ser com exemplos factual, concretos. Com exemplos concretos de uma coisa que aconteceu, sem emitir juízo de valor. Então, é aí onde vem a questão da condenação. Quando você condena, você simplesmente, como a outra pessoa pode ter juízos de valor diferentes do teu, se a pessoa não tiver como se impor ali, até vai ficar caladinha e vai dizer sim, acolho o feedback. Mas por trás a pessoa vai dizer eu não concordo, ela pensa assim, eu penso diferente. Ponto final. E você não tirou proveito nenhum daquilo e a pessoa não aprendeu nada com aquele feedback. Vamos para o outro princípio? Vamos. Que é demonstrar a sua apreciação pelas pessoas, né? Exatamente. Se calhar eu posso começar nesse. Sim. Eu gosto aqui de uma frase que o autor coloca, que é: alimentamos o corpo dos nossos filhos, amigos e funcionários. Sim. Mas com que frequência alimentamos a autoestima dessas pessoas? Né? E isso é muito interessante, porque normalmente para criticar, né, as pessoas estão sempre muito prontas para falar que alguma coisa tá errada. Mas para falar que alguma coisa tá bem, tá bonita, é raro, é difícil, né? É difícil eu falar, Marlena, bonita blusa, bonita maquiagem. Mas se ela tiver errado na maquiagem, muito rápido. Amiga, esse batom tá borrado. Exatamente. Né? Então, é algo que realmente a gente tem que pensar mais, com mais carinho. Como a Marlena disse, as pessoas se desenvolvem muito mais com elogios do que com críticas, né? E por que a gente elogia tão pouco, né? Agora, outra coisa que o autor coloca também com relação ao elogio, que eu acho que é interessante, é que sejam elogios sinceros, porque pode parecer bajulação. Sim. A gente tem que ter cuidado. Bajulação é tá escovando a pessoa toda hora, né? Tá ali puxando o saco, elogiando em excesso. Tudo que a pessoa faz, você tá falando bem. Fica também, perde o valor, né? Então tem que ser aquele elogio genuíno, né? Que você vê realmente é uma coisa sincera e que você quer pontualmente dizer pra pessoa, olha, isso que você fez é muito bom. Hoje isso está muito bem. Isso gerou tal coisa em mim e te agradeço por isso. Da mesma forma como o feedback tem que ser pontual
e com exemplos claros, é bom que o elogio também seja assim. Mas que a gente não tenha medo de fazer os elogios. Sim, né? Exatamente. Eu aqui acrescentaria dizendo que o autor diz que se você quer que as pessoas façam determinadas coisas, é importante que você se preocupe em entender o ponto de vista das outras pessoas, o que é importante para elas. Aí há uma maior probabilidade de você chamar a atenção dessas pessoas. Porque quando nós falamos aqui sobre demonstrar apreciação, é demonstrar apreciação, do ponto de vista que a Daiane disse, mas também entendendo o que é importante para a outra pessoa. E o autor traz aqui um exemplo da pesca. Uma pessoa, quando vai pescar, ela traz aqui o exemplo. Olha, vai lá, tem lá o pescador e vai fazer a sua pesca. O que o pescador gosta mesmo é de morangos. Mas são morangos que ele vai pôr no anzol, ali na isca, para chamar a atenção dos peixes? Não. Ele vai pôr minhocas. Por quê? Porque as minhocas é que vão chamar a atenção dos peixes para irem para aquela isca e para depois serem pescadas pelo anzol. Então, é como tudo na vida, é assim que nós devemos nos posicionar. Lembrem-se, e não percam aqui o fio, nós estamos a falar sobre relacionamentos, também a falar sobre relações humanas, também a falar sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Você não influencia pessoas e você não faz amigos se você não demonstrar apreciação, se você não se preocupar com aquilo que as pessoas se interessam. Né? Então, isso é também uma coisa aqui muito importante que vale a pena pôr. E o autor traz uma frase que é: cada ato que você realizou desde o dia que você nasceu foi realizado porque você queria alguma coisa. Absolutamente todo. Se chorou, se zangou, se foi feliz, se riu, se pegou o livro, se saiu de casa para fazer alguma coisa, se vestiu uma roupa. Cada ato que você realizou desde o dia que você nasceu foi realizado porque você queria alguma coisa. Então, o ser humano tem sempre esse olhar muito egoísta sobre todas as coisas. Então, se você quer influenciar pessoas, se você quer se relacionar bem com as pessoas, não é sobre o que você quer o tempo todo. É parar para pensar sobre o que os outros querem e também demonstrar apreciação pelo jato das outras pessoas, pela forma como eles pensam. Mas, mais uma vez, sem bajulação. O autor aqui também diz uma coisa que eu gosto muito, que é a bajulação percebe-se. Uhum. A pessoa que está a receber a bajulação percebe, pode dizer ou não, mas ela percebe, isto aqui é bajulação. E com bajulação você não vai muito longe, você nem cativa as pessoas, antes pelo contrário. Porque as pessoas muitas vezes até preferem receber uma crítica sincera, que lhes vai ajudar a crescer, do que uma apreciação que vem em forma de bajulação. Isso é interessante, né? Estou aqui a pensar, algumas pessoas nos acompanham nas redes sociais, o podcast e tal, e por sermos de RH, certeza que você passa pelo mesmo também, às vezes aproximam pedindo ajuda, né? Quer revisão do CV, quer ver como concorrer para uma vaga, coisas assim. Sim. Mas normalmente a pessoa começa tentando elogiar, né? Ai, acompanha o seu trabalho, olha o podcast. Normalmente, em uma pergunta eu consigo saber se é sincero ou se é bajulação, né? Ah, poxa, olha, qual é o episódio que você mais gostou? Já nem sabe, né? Nem sabe. Então, Só não viu era um que elogio. você grava podcast, então eu vou começar com essa bajulação. Exatamente. Gostei muito desse exemplo. Assim, uma simples pergunta, a pessoa já cai. E é muito claro, exatamente, né? Sim. Agora, outra coisa ainda sobre essa questão de apreciação, mais pra frente, em outro capítulo, a gente vai falar sobre o sorriso, né? Mas o autor fala uma coisa que eu acho interessante, que ele fala: há muito mais informação num sorriso do que num rosto carrancudo, né? Num rosto amarrado. Quando você elogia uma pessoa, você normalmente elogia sorrindo, porque é uma coisa positiva, né? E normalmente você também tira um sorriso da outra pessoa. Então, há muito mais informação num sorriso do que numa cara fechada. E é por isso que, ele continua a frase, né? É por isso que encorajar é uma ferramenta de ensino bem mais eficiente do que castigar. Exatamente. Porque tem muito mais informação no encorajamento, no sorriso, no que é positivo, do que no contrário, né? Então, só que a gente não usa assim. E a gente não foi acostumado a desenvolver pessoas assim, né? A gente aprende que desenvolver, né? Eu espero não levantar polêmicas aqui, mas é na escola colocar o certo porque tá certo e o X porque tá errado. Né? E isso, eu lembro que a minha filha mais velha, quando começou a ter prova e tudo, e vinha pra escola, ela ficava, levei 2X. Ela sozinha olhava mais a crítica do que o acerto, do que o elogio, né? Então eu falava, poxa, tudo bem, 2X, mas olha só, você levou 18 certos ou 8 certos, né?
E aí, tentei começar a mudar a questão dela, essa questão Sim. do copo meio cheio e meio vazio, né? Então, acho que é importante, que a gente precisa realmente entender que desenvolver pessoas passa muito mais por elogiar os pontos fortes que as pessoas têm, né? Os pontos que elas se destacam, muito mais do que ficar olhando ali os pontos de melhoria que todos temos. Exatamente. O meu filho também tem isso. Ele vai por uma linha muito parecida com a minha, do perfeccionismo. Uhum. Então, eu digo para ele, Carlos, faz o abecedário, né? Tem 5 anos e ele faz lá, de A a Z. E ele fez mal o Y. Uhum. E eu coloco certo letra por letra, né? Porque ele ainda vai aprender a escrever. E chega no Y, tem errado. E ele fica triste, mas ele fica muito triste. E eu digo, ele, filho, mas você está tão triste assim, olha só a quantidade de coisas que tu acertaste. Olha quantos certos tem. E ele começa a mudar, né, para perceber que, de fato, eu acertei muito. E eu faço de perceber que ele acertou muito. E eu ainda faço mais uma pergunta. E você sabe como corrigir o Y? Porque isso também é interessante. Sim. Ou seja, você até errou. Sabe Mas fazer o certo? para que o desespero se você pode pegar uma borracha, apagar o Y e refazer? Ainda que tu tenhas que me perguntar como tua mãe, como fazer. Mas tem solução. Então aí há muito menos motivos para o desespero. Então essa questão da apreciação é muito importante mesmo. Ou seja, apreciamos e ensinamos. E tu falaste aqui sobre... eu não me recordo a palavra que tu usaste, mas tu falaste algo que eu queria pegar o gancho, que tem muito a ver com demonstrar. Né? O autor aqui tem uma frase também que é: a única forma na Terra de influenciar outras pessoas é falar sobre aquilo que lhes interessa e mostrar como fazer isso. Porque muitas vezes até pode ser mais fácil falar sobre aquilo que lhes interessa, mas nós temos muito pouca capacidade de depois fazer aquilo, né? Então, assim, nós queremos influenciar pessoas, nós queremos demonstrar apreciação, nós queremos pôr as pessoas próximas de nós temos de falar sobre aquilo que lhes interessa e demonstrar isso. Exemplos muito práticos sobre isso. Se nós estamos a fazer uma conversa com alguém e nós queremos puxar a pessoa, nós queremos influenciar a pessoa, nós queremos desenvolver e melhorar as nossas relações com aquelas pessoas, nós podemos perguntar à pessoa sobre coisas que lhes interessam, tentar perceber quais são os teus objetivos, por que você quer fazer isso, e depois nós podemos dar sugestões com base na nossa própria experiência sobre como aquela pessoa pode resolver problemas que tem, ou sobre como aquela pessoa pode encontrar respostas. Quando nós fazemos isso, ajudando a pessoa a encontrar caminhos, nós influenciamos muito mais as pessoas do que simplesmente ouvindo. Ou seja, tudo bem, vamos falar sobre coisas que te interessam. Mas uma coisa é eu falar sobre coisas que te interessam assim, pois, sim. Só ouviu. Mas quando você mostra interesse genuíno, não há melhor forma que você tem de influenciar pessoas na Terra. E eu concordo muito quando o autor traz isso. Quando nós apreciamos a pessoa e nos envolvemos, há muito mais chances de nós conseguirmos dali ter uma boa relação com aquela pessoa. Muito bom. Eu acho que podemos ir pro terceiro? Não sei se tem mais algum ponto desse. Não. Então, o terceiro, né, só relembrando aqui, é desperte um forte desejo na outra pessoa. E acho que está muito relacionado com o que você estava falando agora. Porque falar de despertar um forte desejo na outra pessoa não é só ouvir o que ela tem para dizer. Né? Mas é essa interação toda, né? Sim. A pessoa vai ter um desejo, uma vontade de conversar comigo, de ter uma relação comigo, você percebe que eu lhe acrescento alguma coisa, né? Mas se eu... Às vezes, algumas pessoas, em momentos específicos, podem precisar só do ouvido, né? Precisam só desabafar. E a gente tem que saber ler esses cenários, né? Mas se ela percebe que toda hora só vem, fala, e eu também não dou nada em troca, né? Que desejo ela vai ter, que vontade ela vai ter de continuar interagindo comigo? Claro. Né? Parece até que eu sou espião. Só tá ouvindo a minha história pra fazer o quê, né? Pra contar pra alguém. Exatamente. Então o autor fala, né? Isso, pra mim, esse princípio, né, de despertar um forte desejo no outro, tá também muito relacionado com empatia. Sim. Né? E o autor fala, se quisermos fazer amigos, devemos nos dispor a fazer coisas pelos outros. Coisas que exigem tempo, energia, generosidade e cuidado. E pra mim, quando fala de tempo, energia, generosidade, é quando você realmente faz pelo outro de maneira genuína, porque você quer fazer, né?
é tão simples quanto aquilo que a gente já falou aqui no podcast, que é um trabalhador ou um colega de trabalho chega no serviço e fala, bom dia, tudo bem? No final de semana foi bom? Acabou. Outra coisa é, bom dia, tudo bem? Família, como está? Tua filha estava doente, tá tudo bem? Você mostra que você tá realmente com uma preocupação genuína para com outra pessoa. Você investe tempo, energia, às vezes para lembrar, não lembro agora se ela tem filha ou filho, é menina ou menino. Você coloca uma energia para lembrar porque ela já te contou aquilo, né? E isso faz com que aquela pessoa também aprecie, né, a dedicação, o investimento que você faz naquela relação, e ela também acaba, por consequência, ela paga tendo esse desejo de manter essa relação. Exatamente. Né? Há um exemplo que o autor traz aqui, que eu também quero partilhar, porque eu gostei muito desse exemplo, sobre despertar um forte desejo na pessoa. Ele fala de uma situação em que uma mãe reclamava que escrevia para os filhos, escrevia cartas aos filhos, porque este livro foi escrito há muito tempo, não é? Não tinha os WhatsApps e tudo isso que tem hoje de tecnologia e de facilidade de comunicação. Então a mãe escrevia cartas para os filhos, que os filhos já estavam na universidade, estavam numa outra cidade. Mas chegou um tempo que a mãe ia escrevendo as cartas e os filhos nunca mais respondiam. E depois já apareceu um familiar e disse, olha, eu te garanto que se eu escrever uma carta, eles me respondem. Então ela, não é possível. Disse, vamos fazer uma aposta. Então ele escreveu uma carta para os sobrinhos, queridos sobrinhos, saudades, quero saber como é que vocês estão. E colocou lá muitas coisas e no fim disse, mando essa nota de $5 para ti. E ele teve a resposta, porque o sobrinho respondeu a carta, querido tio, saudades tuas, muitas saudades, sim. E obviamente, ele disse, manda essa nota de 5... uma coisa importante. Ele disse, e manda essa nota de $5 para ti, ele não mandou. Ele não mandou, isso é uma nota importante. Ele disse, e manda essa nota de $5 para ti, e ele não mandou. Não mandou dinheiro nenhum. Ele sabia que aquilo despertaria, não é? O desejo, a vontade daquelas pessoas de escrever a carta de volta, porque eles teriam que perguntar pelos $5 Cadê que não dinheiro? chegou. Então eles devolveram, querido tio, saudades também, nós aqui na universidade estamos bem, e lá escreveram, mas onde é que está o dinheiro? Porque eles pensaram, meu tio ia mesmo mandar esse dinheiro, ou aconteceu alguma coisa com o correio, ou ele se esqueceu, ou alguém abriu a minha carta e roubou, foi extraviado, exatamente, e onde é que está o dinheiro? Porque eles queriam saber isso do tio, então o que o tio fez? E o despertou interesse. Então, muitas vezes, nós temos de usar isso no dia a dia, no trabalho, nas nossas relações com filhos, com cônjuges, com os nossos amigos. A forma como nós nos comunicamos com as outras pessoas, nós conseguimos despertar algum tipo de desejo na outra pessoa. E nós conseguimos despertar desejo quando nós trazemos também coisas que interessam o outro. Exatamente. O exemplo dos $5 é mesmo para ser uma coisa engraçada, mas é também para ilustrar que o dinheiro sempre interessa ao outro, mas nós podemos usar com qualquer outra coisa no trabalho. Você vai fazer uma comunicação, você precisa que alguém faça uma determinada tarefa, você quer demandar uma tarefa para alguém, se a pessoa perceber por que tem que fazer aquela tarefa, qual é que é o ganho, ainda que seja é um projeto muito desafiador, você sai daqui com mais conhecimento. É porque é algo que nós vamos fazer pela primeira vez na empresa, então vai ter muita visibilidade, e o conselho da administração, a do ver, vai saber que você que fez. Desperte um forte desejo na outra pessoa, em absolutamente tudo quando se trata de relações humanas. E enquanto você falava, eu tô conectando com o que você falou antes, né? Que desde que a gente nasce, tudo a gente faz coisas porque quer alguma coisa, né? Tudo que faz é com intenção. Ainda que às vezes seja inconsciente, mas a gente faz coisas com desejo de alguma coisa. Sim. Inclusive as relações são assim, né? Pessoas se relacionam com outras, algumas por interesse, como a gente fala, né? Porque acha que aquele vai abrir portas, vai acrescentar alguma coisa. Alguns pra se sentir bem. Eu gosto de me relacionar com a minha amiga, porque quando eu estou com ela, me sinto bem, rio, espareço, etc. Mas se você não tá acrescentando absolutamente nada, não tem por que aquela relação existir. Porque você não está acrescentando, você não está ensinando, você não está, abrindo qualquer oportunidade, você não está fazendo a pessoa rir, não está fazendo a pessoa relaxar. Então, para que serve essa relação, né? E uma coisa aqui que o autor fala, que é a última nota que eu tirei deste princípio, se você espera que as pessoas se sintam bem ao estar contigo, você também precisa se sentir bem ao estar com as pessoas. Sim. Então, primeira coisa,
né? Essa questão de pensar em como influenciar pessoas, fazer amigos, você tem que ter um interesse genuíno por pessoas. Você não pode estar interessado em se relacionar bem com pessoas só porque tem que. Só porque a tua posição exige, porque você acha bonito que o outro faz e você não. Tem que ser realmente um interesse genuíno seu. Porque se você não tem interesse por pessoas, as pessoas não vão ter interesse por você. Simples assim. Simples assim, até porque se o interesse não for genuíno, cai na bajulação. Que nós tínhamos falado há pouco tempo. Cai na bajulação, uma coisa quase forçada, que automático. É muito forçado, você tem que forçar o tempo todo. O que você vai falar, como é que você vai se posicionar, o que você vai dizer, se você vai sorrir ou não. Então assim, não flui. E tudo bem, gente, sabe? Vamos falar aqui de trabalho, né? Nem todas, claro que todo mundo tem que interagir com outras pessoas. Nós todos fazemos parte de uma equipe de trabalho. Mas tem funções que exigem muito mais da interação com outros e tem funções que não, que a pessoa consegue, às vezes, muito mais fazer sozinho, com algum equipamento. Não tem certo, não tem errado, sabe? Se você é uma pessoa que você não tem interesse, não gosta e não quer adquirir o interesse em lidar com pessoas, tudo bem, né? Vamos encontrar um outro tipo de atuação para você de trabalho que não te exija esse esforço, né? Mas não tem como fugir 100% da interação com pessoas. Não porque tem você como. tá numa família, você tá numa comunidade, você vai sempre ter que interagir, né? O ideal é que a gente consiga encontrar posicionamentos, né? Chapéus, independente de em que momento, em que contexto, que exijam menos esforço nosso, né? Para que seja mais leve. Mas não tem como. Se você não tiver esse interesse em desenvolver essas relações, seja com quem for, o contexto que for, você também não vai ter o resultado do interesse das pessoas para contigo. Exatamente. Sim, eu acho que em termos de notas, assim, é isso, não é? Eu acho que esses 3 princípios, eles são 3 princípios que são ali um pontapé de saída muito bom para as pessoas já irem percebendo essas questões das relações humanas, para as pessoas perceberem estes pontos muito críticos sobre o relacionamento com o outro, né? E, mais uma vez, falaste aqui algumas vezes sobre empatia. Eu acho que uma nota final que eu havia de deixar nesse episódio é: quando você pensa na relação com as outras pessoas, pensa sempre sobre você. Como é que você é? O que você prioriza? O que você gosta? Quando você conversa sobre os outros, gosta de conversar sobre o quê? Sobre aquilo que te interessa. Quando você já se sente mal, você quer ser criticado? Não. Você quer que as pessoas entendam o teu ponto de vista. Você quer que as pessoas te condenem? Não. Você quer que as pessoas entendam o que você não fez de propósito, o que você já percebeu que está errado, o que você vai aprender com aquilo. O que você gosta? Que as pessoas não liguem a mínima ou que as pessoas te apreciem? Não, eu prefiro que as pessoas me apreciem. Então, lembrem sempre, primeiro, sobre vocês. O que faz mais sentido para vocês, o que vocês gostam, como é que vocês preferiam que fosse convosco. Isso vai vos ajudar muito mais a despir a capa de egoísmo no relacionamento com outras pessoas e, tendo benefício disso, influenciar essas pessoas, trazer essas pessoas para perto de vocês. Até para ser natural, né? Exatamente. Porque, sei lá, se eu não gosto de falar de política, mas onde eu estou, todos falam de política, e só para estar no meio eu vou forçar a falar de política, é pesado para mim, é um esforço grande, vou falar besteira, porque não é um assunto do meu domínio nem do meu interesse, e então, se eu queria entrar no grupo, pelo contrário, eu vou ser repelida, porque eu não vou falar a mesma língua deles, né? Exatamente. Então, é importante começar com assuntos, né, contextos que realmente fazem sentido pra gente. Sim. Exatamente. Então pronto, eu acho que podemos encerrar. Acho que sim, podemos encerrar, acho que já fomos ali também mais de 40 minutos. Já podemos encerrar. E é isso, tínhamos deixado os recados também na parte inicial, então agora é mesmo encerrar, agradecer aí o pessoal. Convidar vocês para assistirem o próximo episódio, que a gente vai falar então de maneiras como despertar o interesse das pessoas, né? Como fazer com que as pessoas gostem da gente. Exatamente. Então esperamos vocês no próximo episódio. Até lá. Obrigada por te acompanhar. Obrigada. Tchau, tchau. Tchim, tchim. Uma realização Fortis Filmes.